Beleza, cambada. Seguinte, eu fiz 2 vídeos mostrando 2 consoles rodando Linux. Um foi o Atari Box e o outro é o Spartan Console. Esse Spartan Console ele vai ser apresentado para a Sega, né, na tentativa de trazê-la de volta ao mercado de consoles. E o Atari Box é da própria Atari. As duas acabaram tivendo uma certa história igual de sair de mercado de consoles e ficar só no mercado de desenvolvimento de jogos. E, bom, estão tentando trazer essas duas empresas de volta. Agora eu vim debater o seguinte, né? Assim, foi por causa de um comentário, inclusive, que eu resolvi debater isso. Por que a Sony adotou FreeBSD ao invés de Linux no PlayStation 4? Porque se vocês forem olhar no próprio site da Linux Foundation, a Sony faz parte da equipe da Linux Foundation, assim, dos patrocinadores do Linux. Tá, isso aqui me leva até a falar assim, Sony, desculpa, quando eu fiz lá do vídeo sobre o joystick do DualShock 4, né, que eu falei que você está perdendo mercado. Sim, você está perdendo mercado, porque assim, você tem que dar atenção aqui pra gente também, tem gente querendo usar o seu joystick, mas eu gosto de você pra caramba, tamo junto aí, Sony, nós envolvidos até as últimas. Então tá, galera, interrompendo a brincadeira, né, vamos lá. Assim, por que ela utilizou FreeBSD ao invés de Linux? Ah, que FreeBSD é melhor, muita gente defende isso, né? Que FreeBSD é melhor, ele tem melhor desempenho. Não é por causa disso não, galera. A questão foi da licença. Eles preferiram a licença do FreeBSD do que a licença utilizada no Linux, que é a GPL. A licença utilizada nos BSDs são BSD. Você tem cláusula 0, cláusula 1, cláusula 2, cláusula 3, tá? E assim, por quê? Porque assim, a GPL é mais livre. Já a BSD ela é mais permissível. O que levou isso foi o seguinte: as empresas estão pulando fora de programas sob licença GPL, principalmente a versão 3. Depois desse problema todo que a Fundação do Software Livre começa ou a processar as empresas ou ameaçá-las de processo, elas começaram a migrar para programas com outros tipos de licenças open source. A Cisco já tinha tomado um processo muito feio. A IBM já teve algum problema muito grande também. Aí, por exemplo, a Apple já começou a olhar, ficar com o pé para trás, não querer mais utilizar GCC. Ela investir grana no LLVM. Eu mencionei isso no vídeo do Toy Box. Ela investir grana no LLVM para ser o compilador padrão dela. Ela desenvolveu o próprio protocolo SMB dela. Então, assim, as empresas começaram a sair fora desse negócio de programas sobre GPL, versão 3. Principalmente 3, né? Porque assim, eles acham que assim, eles não podem entregar um embarcado com um binário sem ter que disponibilizar o código-fonte. Mesmo não tendo feito alteração no código-fonte, a Fundação Software Livre quer que entrega, mete o processo quer que entrega. Sabe? Tanto que assim, teve um problema muito grande aí que o jeito, principalmente no BizBox, foi ter que recorrer a alunos, né? Os alunos tiveram que fazer o levantamento, um trabalho deles de faculdade, levantamento sobre o código-fonte que as empresas estão utilizando. Aí as empresas começaram a disponibilizar o código-fonte que elas só estavam entregando em binário e descobriram que tudo aquilo que estavam lutando para elas disponibilizarem código-fonte era uma perda de tempo. Porque não tinha modificação nenhuma. Era por isso que elas não estavam disponibilizando código-fonte, que não tinha nada lá. Não tinha nada que ninguém queria, sabe? Era tudo a mesma coisa. Eles só compilavam e entregavam. Então as empresas olharam e falaram, pô, mas a ideia não é ser livre, então eu poder usar da forma que eu quiser. Eu só estou compilando e entregando. Então as empresas começaram a tomar cuidado e falaram, vamos sair fora disso porque está dando dor de cabeça. Google mesmo falou que o problema não é nem a Oracle. A Oracle deu um processo aí no Google, o Google ganhou a causa, tipo assim, deu uma dor de cabeça, mas eles falaram que a preocupação deles maior é exatamente a Fundação Software Livre. De eles tomarem o processo dela do nada, sem razão nenhuma, deu uma louca neles esse processo. Então assim, eles começaram a olhar para outras licenças, como as licenças BSD, a MIT, porque elas são muito mais simples, muito mais claras e muito mais diretas. Você pode disponibilizar o programa em formato de código-fonte, ou binário, modificar, deter o seu código-fonte. Você pode entregar também de forma dinâmica ou estática os programas, bibliotecas compiladas. Então eles começaram a olhar e resolveram adotar o FreeBSD por causa disso. Porque assim, eles não vão ter dor de cabeça de tomar um processo aí qualquer hora, né?
Então, assim, foi por essa razão que a Sony, mesmo sendo uma das patrocinadoras do Linux, adotou FreeBSD. Se não houvesse esse problema todo, Linux estaria rodando ali. Sabe? Porque assim, Linux já rodou de tanto aparelho da Sony que era o mais provável que ia rodar Linux, mas devido a tudo isso é que acabou não rodando Linux no PlayStation 4. Então é isso, galera, eu só quis debater com vocês o motivo disso ter acontecido na história. E pretendo fazer um vídeo explicando por que é a minha preferência por Linux e não BSDs. Tá bom? Gosto de BSDs, mas eu tenho preferência, dou preferência para Linux. E estamos planejando mais alguma coisa sobre BSD, porque é importante devido ao último vídeo que eu fiz lá, a questão do pfSense, o cara falou que o pfSense é bugado. Então eu resolvi fazer com um amigo uns vídeos sobre o pfSense, beleza? Então é isso, um abraço e falou!